Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo. E hoje eu quero trazer um vídeo muito especial que eu gosto bastante, que é analisando a carteira de inscritos do canal do Zero ao Dividendo. E se você também quiser ver a sua carteira aqui no nosso canal, mande ela através de um formulário que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, antes de falarmos sobre a carteira do meu xará, Marcos, eu gostaria de pedir que você humildemente compartilhasse esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Deixasse aqui também aquela curtida e o seu comentário, tá certo? Porque isso ajuda no crescimento do canal. Muito bem, pessoal. O Marcos, ele entrou em contato comigo através do e-mail. Ele autorizou, tá, a gravação deste vídeo. Ele é um investidor iniciante com aproximadamente 20k investido inicialmente. E o pensamento dele é ter um ganho em patrimônio pensando na aposentadoria, tá bom? Vamos ver aqui a carteira dele. Ele tem aproximadamente 19k investido e com o ganho de capital já está com aproximadamente 20k. Vamos abrir aqui a carteira dele no Investidor 10 para a gente fazer as nossas considerações, tá bom, pessoal? Ele já tem aqui investido aproximadamente R$ 19.593,86. A sua carteira está com uma variação positiva de 2,96% e apresenta um patrimônio total de R$ 20.173,14, tá bom, pessoal? A variação positiva está dando para ele um ganho de capital de R$ 579,28 e ele já recebeu aproximadamente R$ 603 em dividendo, perfazendo um lucro total de R$ 1.182,49, tá bom? Apresenta uma rentabilidade de 10,13%. Descendo um pouquinho, o Marcos ele começou a investir, pegando aqui desde o início, setembro de 2025, de lá para cá, ele vem, né, feito aportes mensais e a sua carteira ela apresenta a seguinte divisão: 56% está em ações, 39% está em fundos imobiliários e ele tem 4% aqui em ETFs, tá bom, pessoal? Aqui olhando um pouco a sua carteira de ações, ele possui Banco do Brasil, 200 posições, 200 ações, Itaú, 29 ações, Taesa, 28 ações, BB Seguridade, 30 ações, Sanepar, 20 ações, Prio, 13 ações, Engie, 20 ações e Klabin, 13 ações. Ele já possui um total investido de R$ 11.413,48 e a sua carteira de ações está com uma rentabilidade de 9,92%. Falando um pouquinho aqui da carteira de ações, né? Ele possui aqui banco, são dois bancos, né? O Banco do Brasil e o Banco Itaú. Ele possui aqui a Taesa e a Engie, que é do setor de energia. Ele tem aqui uma seguradora, que é a BBSE3, ele tem aqui uma de saneamento, e ele tem uma Prio e uma Klabin, tá, pessoal? Que aqui é de commodities, né? A Prio é do setor de petróleo e gás, e a Klabin é papel celulose, tá bom, pessoal? Ele tem uma concentração muito alta aqui em Banco do Brasil, então tem que ter cuidado, tá? Poderia estar um pouco mais diluído aqui, né, nas outras ações, tá bom? São ações excelentes, tá? Do setor BES, ele tem banco, eletricidade, saneamento, tá bom? É o básico, né, que acaba funcionando no mundo das ações, né? O feijão com arroz, tá bom? São empresas boas, pagadoras de dividendos, como é o caso de Itaú, como é o caso de Taesa, né? Como é o caso da própria Engie, Banco do Brasil. Ele tem aqui a seguradora, que também é uma excelente pagadora de dividendo, tá bom, pessoal? Eu, particularmente, não investiria aqui em Prio e Klabin, não porque são ações ruins, pelo contrário, são excelentes ações, mas é porque ele tem um capital pequeno ainda, né? E acaba
esse capital pequeno sendo diluído em um volume muito grande de ações. Então, eu faria uma concentração aqui nos setores best mesmo, né, raiz, aumentaria o meu patrimônio nesses setores, e depois, quando o patrimônio estivesse um pouco mais elevado, aí sim pensaria em fazer investimentos em Prio e em Klabin. Não venderia, deixaria na carteira, apenas direcionaria os aportes para outras ações, tá bom? Que é o caso dessas aqui que citei, do setor best, tá bom, pessoal? Mas é uma excelente carteira de ações, uma carteira excelente. Olhando aqui agora a sua carteira de fundos imobiliários. Ele possui na sua carteira MXRF11, um fundo de papel, XPML, um fundo de shopping. MXRF11 ele tem 383 cotas, o XPML11 7 cotas, o ALZR11 66 cotas, XPLG, que é um fundo de galpão e logísticos, 6 cotas, o SNAG, que é um Fiagro, né, 53 cotas, KNCR11, um fundo de papel, 5 cotas, o VGIR, fundo de papel, 50 cotas, e o GARI, 11,57 cotas. Também gostei bastante da sua carteira de fundos imobiliários. Ele tem aproximadamente aqui 8 mil investidos. A sua carteira está com uma rentabilidade de 9,2%, pessoal. Muito legal essa rentabilidade, tá? Falando um pouquinho aqui, né, do MXRF11. É um fundo que está com PVP maior do que 1. E ele tem aqui uma alta concentração. Não é um fundo ruim, pelo contrário, é um dos fundos mais conhecidos da Bolsa de Valores, porém está com um patrimônio elevado, poderia distribuir também nos demais fundos imobiliários, da mesma forma como ele fez com o Banco do Brasil lá em cima, ele acabou concentrando um pouquinho aqui em MXRF11, tá? O que ocorre? Voltando um pouquinho aqui nas ações, qualquer variação, né, no Banco do Itaú, vai forçar essa rentabilidade e essa variação positiva dele para baixo, porque está autoconcentrado, né? Assim também vai acontecer com os fundos imobiliários. Qualquer variação aqui no MXRF11, como é o maior percentual da carteira dele, vai levar para baixo a rentabilidade e a variação dele também, tá bom? Mas é uma excelente carteira, só tomaria cuidado aqui com o SNAG, né? Não porque é um fundo ruim, pelo contrário, é um excelente fundo, mas é do setor Fiagro, e do VGIR, tá, pessoal? Porque é um fundo que tem pago altos, né, proventos, tá? Elevadíssimo, porém é um fundo de papel e é um fundo da Valora, tá bom, pessoal? Não nada contra a Valora, mas é bom estar acompanhando mês a mês o relatório gerencial para ver se o fundo não perdeu o fundamento, mas de modo geral é uma excelente carteira de fundos imobiliários, bem diversificada também nos setores, né? Ele tem papel, shopping, galpões, tem renda urbana também aqui, né? Então tá uma carteira bem diversificada e até mesmo aqui do setor do agronegócio. Sobre os ETFs, ele tem o IVVB11, tá? É um ETF que replica os ativos, né, americanos. Ele tá com uma variação positiva e ele tá com uma rentabilidade positiva. É uma forma de dolarizar o patrimônio, tá? É um ETF muito bom, não tem nada o que falar aqui. É só aumentar mesmo a exposição para poder dolarizar cada vez mais o seu patrimônio. Olhando aqui agora um pouquinho os proventos dele, né? O Marcos, ele já recebeu no último mês R$ 76,90. Nesse mês de maio, ele já recebeu R$ 5,17 e tem R$ 90,75 provisionado, tá bom, pessoal? No último mês, ele recebeu R$ 76,60 dos fundos imobiliários e as ações pouco pagaram, mas, olhando aqui, no mês de maio, esses R$ 95,00 que ele vai receber, R$ 53,00 são de fundos imobiliários e R$ 42,00 são das ações, tá? Então ele já vai receber um valor muito maior do que recebeu no último mês. Falando um pouquinho aqui dos fundos imobiliários, pegando como referência aqui o último mês, ele já recebeu R$ 76,60. E ele citou que um dos objetivos dele é ter aquela renda passiva na aposentadoria.
E olha só que interessante, pessoal. Ele recebeu R$ 76,90. Aqui provavelmente ele vai receber igual ou mais só dos fundos imobiliários, sem considerar as ações. R$ 76,60, quando a gente olha aqui os ativos dele, né, e a gente verifica o quanto ele já tem investido em fundos imobiliários, que é 7.944, se pegarmos, né, se pegarmos R$ 76, pegarmos aqui R$ 76 e dividir por 7.944, você pode fazer essa conta aí, tá dando aproximadamente, né, 1% de rentabilidade ao mês, né? Aproximadamente 1% de rentabilidade. Se multiplicarmos por 12, vai ser uma rentabilidade aproximadamente de 12% ao ano. Então é uma excelente renda para a aposentadoria. E essa é uma importância fundamental dos fundos imobiliários, trazer essa renda passiva e previsível, tá? Ele está ganhando cerca de 1% de rentabilidade nos fundos imobiliários. Essa foi a carteira do Marcos. Na minha visão, uma excelente carteira. Eu gostaria também de perguntar e que você deixasse aqui o seu comentário sobre a carteira do nosso amigo investidor, o que ele pode fazer para melhorar, qual é o ponto de atenção na sua visão para que ele possa ver o vídeo, corrigir e cada vez mais melhorar os seus investimentos. Se você quiser ver a sua carteira aqui, não esqueça de preencher o formulário que está na descrição desse vídeo. Curte esse conteúdo, comente, compartilhe, porque isso ajuda no crescimento do canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.